Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Nós estamos vendo as cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas e cada carta dessa representa um cristão, um tipo de cristão. Semana passada nós vimos a carta à igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha trabalho, era uma igreja que tinha obra, era uma igreja que perseverava, que não suportava homens maus, que colocava à prova aqueles que se diziam de Deus, examinava as Escrituras, mas tinha perdido o primeiro amor. E assim são muitas pessoas que têm obra, que trabalha, que não suporta homens maus, que examina a Escritura, mas perdeu o primeiro amor. E o Senhor Jesus aconselha que a pessoa venha voltar à prática das primeiras obras, porque para Deus não importa o que eu faço, para Deus o que importa é o que eu sou, e tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com amor, tem que ser de todo o coração, não pode ser obrigado, forçado por um compromisso com a igreja, com o homem, não, tem que ser algo de todo o coração. Então hoje nós vamos ver outra carta, outro tipo de cristão. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse, capítulo 8, carta à igreja de Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, ou seja, o Senhor Jesus. Diz mais: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Você vê, Deus ele conhece a tribulação da pessoa, ele conhece a situação da pessoa. Veja que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas para Deus ela era rica, porque era uma igreja de fé, era uma igreja que guardava a palavra de Deus, era uma igreja que suportava as tribulações e mesmo passando por tribulações não blasfemava, não duvidava da promessa de Deus, da palavra de Deus. Veja que era uma igreja pobre materialmente, mas para Deus era uma igreja rica. E diz mais, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Você vê, aqueles que se declaravam judeus blasfemava contra essa igreja. E não é assim o que acontece hoje? Não tem igrejas ricas que blasfemam contra aquela igreja que cuida da salvação, que se preocupa com a sua vida com Deus, diz que não tem visão, diz que é endemoniada, chama de crente possesso. É assim ou não é? Tem igreja que se dizem judeu, usa quipá, usa estola sacerdotal, carrega a arca, se declaram judeus, mas não são, e blasfema com aquela igreja que cuida da sua salvação, que o seu foco não é o econômico, que o seu foco não é o material, não, porque o nosso foco, o foco do cristão tem que ser a salvação, não pode ser nada material, porque tudo nesse mundo vai acabar, vai ficar aí. Se a pessoa puder, tiver condições de ficar rica, de prosperar,
Amém, mas não pode ser uma coisa, sabe? A pessoa só buscar aquilo, só se preocupar com aquilo e cobrar de Deus e exigir de Deus, não. Jesus, ele disse que a vida do homem não se consiste na abundância de bem que ele possui, não. O que garante a nossa salvação é a nossa conduta com Deus. O que glorifica a Deus não é o que nós temos ou deixamos de ter. O que glorifica a Deus é a nossa vida limpa diante de Deus, as nossas boas obras. Então nós não devemos nos preocupar com as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, mas não são. Nós temos que guardar a nossa fé, a nossa vida limpa diante de Deus, e se prosperarmos, amém, mas se não, também não vamos ficar desesperados, achando que Deus não é com a gente, não, porque a nossa vida não depende disso, a nossa vida depende da nossa conduta com Deus. Deus, ele conhece as blasfêmias daqueles que se declaram judeus, mas não são. E diz mais, sendo antes sinagoga de Satanás. Tá vendo? Tá vendo que a Bíblia diz? Sendo antes sinagoga de Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, guarda a sua fé, guarda a sua salvação, cuide da sua vida com Deus, não se preocupe com ninguém, não se preocupe em agradar ninguém. Agrade a Deus, agrade a Deus. Você vê que a igreja de Esmirna, ela era atribulada, ela era pobre, mas era ela rica para com Deus. Deus via ela como uma igreja rica, porque ela mantinha o foco na salvação dela. O foco dela não estava em nada material. E não se preocupe se vão chamar você de sem visão. Não, será que é você mesmo que não tem visão? Será que são essas igrejas que prega, que busca prosperidade, que tem visão? Será que é? Porque a Bíblia diz que não. O Senhor Jesus está dizendo aqui, que a igreja de Esmirna era pobre, mas ela era rica, rica para com Deus. E é isso que importa, que nós sejamos ricos para com Deus. Se você puder prosperar, amém, que Deus te abençoe. Mas não faça disso o seu objetivo principal, não. Não faça disso a sua maior conquista, não, porque a nossa maior conquista é a nossa salvação. E não se preocupe com a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E diz mais, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que essa igreja ainda seria provada mais ainda, teria mais tribulação. E não são assim com algumas pessoas que servem a Deus, que são fiéis a Deus, e você vê e fala, meu Deus, por que acontece isso com essa pessoa? Porque ela passa por uma prova dessa. Não temas, não temas, ser fiel até a morte, e Deus lhe dará a coroa da vida. Agrada a Deus, confia em Deus, guarda a sua salvação. Não mude o foco, não. O foco do cristão é a salvação, é a vida eterna. A nossa recompensa é no reino de Deus. Então guarde a sua fé, suporte firme, persevera, confiando em Deus, porque o que é seu ninguém vai tirar. E Deus, ele promete dar a coroa
da vida, se nós formos fiéis até a morte, até o último dia. Temos que ser fiel a Deus até o último dia e teremos a coroa da vida. De repente, nesse mundo, você não teve nada. De repente, nesse mundo, você viveu uma vida apertada, uma vida difícil, mas ser fiel a Deus até a morte e Ele te dará a coroa da vida. E diz mais, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você vê que o vencedor, aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte, não sofrerá dano da segunda morte. Porque essa primeira morte aí, essa morte que todo mundo vai enfrentar, porque todo mundo um dia vai morrer, é ou não é? É algo consumado, é fato, do pó vieste, ao pó voltarás. Essa morte aí não é o problema é a segunda morte, e aquele que vencer, aquele que guardar a sua fé até o fim, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. Então guarde a sua fé, seja fiel a Deus, não olha para ninguém, não queira competir com ninguém, não queira provar nada para ninguém, não queira mostrar nada para ninguém. Deus conhece a sua obra, Deus conhece a sua vida, agrada a Deus. Prova para Deus que você confia nele, que você é fiel a ele até o fim, e ele vai dar a coroa da vida para você. Você não vai provar o dano da segunda morte, esteja certo disso. Você vê que essa igreja aqui não teve nenhuma reprovação. Você vai ver que quase todas as igrejas, Deus ele tem algo contra. Mas a igreja de Esmirna, Deus não tem nada contra. Porque era uma igreja fiel a Deus. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, guardava a fé. E é isso que nós temos que fazer. Não se importe com as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, antes não são sinagoga de Satanás. Guarde a sua fé, não perca o foco não, o foco é a nossa salvação, porque tudo nesse mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus viverão para sempre. E a nossa recompensa não é aqui não, a nossa recompensa é no reino de Deus. Será que a igreja de Esmirna que não tem visão? Ou será que quem não tem visão são aqueles que buscam somente o material? Eu creio que são aqueles que buscam somente o material, se preocupa somente com as coisas deste mundo, desta vida. É você que não tem visão, mas aqueles que estão preocupados com o eterno, aqueles que estão preocupados com o reino de Deus, aqueles que estão preocupados em agradar a Deus, este tem visão. Este sim tem visão. Aparentemente é pobre, mas para Deus é rico. Que Deus abençoe a todos e até logo mais. Estaremos lendo outra carta, outro tipo de cristão. Que Deus abençoe a todos e guarde a sua salvação. Em nome do Senhor Jesus.